Bom, então o nosso objetivo com essa apresentação é falar um pouco da privatização e regulação de aeroportos, alguns modelos, algumas situações em que um modelo ou outro funciona um pouco melhor, os pontos fortes e fracos de cada modelo. Então a gente começa com esse material aqui da IATA. É interessante baixar, ler esse material. E basicamente ele faz uma compilação assim, de diversos modelos possíveis de privatização, concessão de aeroportos, e em que situações esses modelos vão se encaixar melhor. Bom, falando inicialmente então dos modelos de exploração aeroportuária, né, que tem muito mais a ver com quem é dono do aeroporto, quem gerencia, quem faz os serviços ali atrelados à operação aeroportuária. A gente tem daquele material da IATA, né, daquele material sobre os modelos de privatização, tem uma discussão sobre as razões para fazer privatização. Então, primeiro, o termo privatização, a gente tem que usar ele um pouco com cuidado, né? Porque no Brasil, assim, de forma geral, quando a gente fala privatização, é a ideia de vender um ativo público, né? Então, quando a gente pega nossos aeroportos, nem se usa a palavra privatização, porque na verdade eles vão ser concedidos ali por um horizonte de 20 anos, 30 anos, alguma coisa desse tipo. Rodovias, né, também são concedidas dessa forma. Só que depende da literatura que você pega, privatização é um termo mais amplo, tá? Então concessão está dentro de privatização. Então, tendo esse conceito claro, o termo que a gente usa não é a questão tão fundamental e tão uniforme, né, na literatura. Então, falando de privatização como algo mais geral, né, que pode englobar aí concessões, por exemplo, a gente tem uma das razões como levantamento de capital. Né? Muitas vezes você tem um estado, um país aí que está precisando de dinheiro e aí ele vai recorrer a um processo de privatização por conta disso. Essa é a maneira mais desaconselhada de fazer privatização, porque o seu objetivo teria que ser o objetivo, por exemplo, de melhorar a qualidade do serviço, de melhorar a eficiência, não de levantar dinheiro na pressa, porque isso pode levar a decisões muito ruins sobre como que o consumidor, no final das contas, vai encontrar o serviço. A gente pode ter como objetivo aumentar as vendas, aumentar a competição no mercado, porque, por exemplo, imagina que você tem num país uma empresa estatal operando, né, como a gente tinha aqui no Brasil, a Infraero chegou a operar mais de 60 aeroportos, foi o maior operador aeroportuário do mundo. Aí, como é o mesmo operador, você não tem competição. Né? Você tem ali, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos e Congonhas com o mesmo operador, não tem competição nenhuma. Então, uma das razões de fazer privatização é você deixar dois grupos econômicos diferentes administrarem, aí eles vão competir entre si e, eventualmente, o público tem ganhos com isso. Só para falar um pouco disso, né, é interessante que você não faça uma concessão a dois grupos econômicos que são muito próximos entre si, né? Que os acionistas ali, por exemplo, tenham ações numa empresa e na outra. Então é preciso ter todo um desenho sobre a estrutura de capital dessas empresas para que elas de fato possam competir. A gente tem também a questão da inovação. Né? Muitas vezes órgãos de governo não são muito bons nisso, eles acabam dando serviços muito continuados, né? Que não tem nada de tão novo. A questão de foco, por exemplo, no cliente, né? Isso é muito mais uma coisa de empresa do que de governo. Então, são razões interessantes aí para pensar em privatização. A outra questão é transferência de risco. Só que aqui, isso talvez já entre um pouco na minha percepção, mas o Estado ele é o tomador de risco final. Então a gente vê os nossos casos brasileiros aí, né, e mundiais de forma geral, quando você tem um processo de privatização, que a empresa tem lucro, que o sistema funcionou bem,
normalmente a questão do risco não é importante. Mas quando a gente tem problemas, né, de ruptura econômica, crises, quem acaba tendo que assumir vai ser o Estado, porque as empresas muitas vezes não têm fôlego. Então, esse argumento de que privatizar transfere risco do Estado para empresas é um argumento muito difícil de se sustentar. Aqui a gente tem a questão então de alguns objetivos, né, para fazer privatizações em três grupos, né, o grupo macroeconômico, então seria aquele grupo mais assim de trazer, por exemplo, uma competitividade para o país, né, só para dar um exemplo assim, alguns países podem criar projetos, né, para atrair estruturas logísticas, né, aeroportos, portos mais eficientes, localizar isso ali em alguma região, como por exemplo uma zona franca, e aí você consegue atrair empresas, investimentos. Então, privatizar um aeroporto, às vezes um greenfield mesmo, né, nem existe aeroporto nenhum ali, mas você cria um projeto. Isso pode fazer parte de um projeto nacional aí que vai ter objetivos macroeconômicos que vão muito além da questão do transporte aéreo, né? O aeroporto seria apenas uma dessas estruturas colocadas ali. Então esse é um exemplo de um processo mais amplo. Depois a gente tem objetivos financeiros, então, por exemplo, arrecadar dinheiro, né? Quando você faz uma concessão, você pode pedir dinheiro em troca, seja ali no momento do leilão, seja depois. Então, esse é um objetivo importante. Depois a gente tem objetivos de gestão, né, que são aqueles, por exemplo, de aumentar a eficiência, aumentar a qualidade do serviço oferecido ao passageiro, à companhia aérea. Então, são três grupos aí importantes, né? Não necessariamente um modelo precisa ficar em um grupo só, ele pode ter impactos aí em mais de um grupo desses. Aqui alguns exemplos de como se fossem níveis, né, de privatização. A gente tem ali à esquerda os níveis mais superficiais, vamos dizer assim, e aí tem alguns exemplos de aeroportos. E a gente tem, por exemplo, a parte de limpeza, serviço de bombeiro, segurança, estacionamentos, as concessões no terminal. Então hoje, mesmo naqueles aeroportos que são que o operador aeroportuário é público, a gente costuma ter esse tipo de contratos de serviço, né? Dificilmente se verticaliza todas essas atividades. Então, esse primeiro nível é um nível já bastante comum, né, no mundo todo. Depois a gente tem o segundo nível, que tem a ver com algo um pouco mais geral, porque você pega uma empresa e você deixa aquela empresa, por exemplo, administrar o terminal inteiro. Né? Ela vai fazer toda a gestão, mas ela não é dona do terminal, ela não tem propriedade ali. De repente continua com o Estado e uma empresa simplesmente é contratada para fazer a gestão. Então isso pode ser muito interessante porque você consegue uma empresa que pode ter uma experiência, né, por exemplo, na parte de comercialização, na parte de qualidade do serviço ao usuário. Ela pode ter toda uma gama aí de inovações que dificilmente o poder público conseguiria oferecer. Isso é muito comum, né? Por exemplo, na administração de terminais rodoviários, né? No Brasil inteiro. Assim, muitas prefeituras são donas lá do terminal, mas elas contratam um operador. Depois a gente tem esse terceiro nível aí, que seria um nível mais de investimento de capital mesmo. Então você pega, por exemplo, um terminal inteiro, um sistema de abastecimento de combustível, um terminal de carga, uma parte destinada à aviação geral. Aí você faz um leilão daquela parte específica, uma empresa ganha aquele leilão, ela vai lá e constrói e faz melhorias naquela parte. Então, para dar um exemplo nesse sentido, a gente tem o terminal executivo aqui do aeroporto de Guarulhos. Né? Ele é
administrado, ele tem investimentos de uma empresa que não é o mesmo operador do aeroporto de Guarulhos, né? Então, eles lidam, por exemplo, com a aviação executiva, né? E aí eles fazem todos os investimentos ali nessa área. Depois a gente tem um outro caso, que é aquele caso de você conceder o aeroporto inteiro, né? Ou eventualmente ali um terminal, né? Você pode pegar, por exemplo, um novo terminal e colocar nesse sistema. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que as empresas aéreas façam investimentos e construam terminais inteiros, né? Mas o aeroporto em si, por exemplo, a operação ali das pistas e outros sistemas ficam com o Estado, né, através de um operador principal. Aqui a gente tem um mapeamento de estratégias, a gente vai discutir depois um pouco os diferentes modelos, e aqui é como se fosse um fluxograma assim, para você chegar na melhor estratégia dentro de algumas condições de contorno. Isso está naquele material da IATA e pode ser conferido em maiores detalhes lá. Então a gente começa falando dos aeroportos operados por ministérios. Tá? Esse é um caso assim que a administração do aeroporto está num nível muito alto, né? Praticamente ali na presidência da República. O defeito desse tipo de modelo vai ser uma elevada influência política, né? Então muitas vezes você não tem as melhores decisões técnicas ali, porque os técnicos não têm muito poder de decisão, né? Você tem o problema de caixa único. Então, assim, vamos imaginar que aquele aeroporto precisa de uma nova pista de táxi, precisa lá de tantos milhões de investimento. Só que esse investimento ele vai ter que disputar com dinheiro para hospitais, dinheiro para rodovias, e aí corre o risco de que você não consiga fazer o investimento necessário. A outra questão é falta de especialização, né? Você não consegue ali montar um escritório com pessoas suficientemente qualificadas, porque afinal elas não foram nem contratadas para administrar aeroporto, elas foram contratadas para trabalhar no ministério, no nível mais político. Isso é comum em países pequenos, né? Países que estão muitas vezes desestruturados, que passaram por guerras, e aí eles não têm órgãos constituídos para fazer um modelo mais sofisticado, né? Então eles deixam isso com o próprio governo. E aeroporto é sempre visto como algo muito estratégico. Então você não vai pegar e licitar isso para uma empresa se você não tem condições de regular. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso adiante, mas privatização tem muito a ver com a sua capacidade de regular. Se você não tem capacidade de regular, você mesmo vai ter que operar. Depois a gente tem operação por agências de aviação civil. É um sistema que também ele não é muito bom, por conta também de elevada influência política, né? Aqui a gente estaria falando, por exemplo, da ANAC operar aeroportos, né? A gente não tem isso no Brasil, tá? Só para a gente não confundir isso, mas é um sistema que alguns países têm. A gente tem o problema de ciclos de planejamento atrelados a mandatos políticos, né? Porque o presidente da República vai indicar diretores, então é uma relação muito próxima. Você tem um conflito entre regulação e operação. Então, por exemplo, quais as condições necessárias para operar uma determinada aeronave? Aí tem uma regra lá que tem que ter 45 metros de largura de pista, mas a pista só tem 42. Aí, imagina, é o mesmo órgão decidindo se é 42 ou 45. Então isso tem que estar separado. É melhor para a segurança, né, que isso esteja separado. E essa questão de usar estruturas administrativas típicas de governo, isso é bom para alguns propósitos, mas é ruim para outros. E operar um aeroporto é algo ali muito dinâmico, né, que pode não funcionar muito bem desse jeito. Depois a gente tem um sistema interessante que é a corporatização. Não sei se é a melhor tradução para o português, mas é um sistema no qual você pega uma empresa que está ali administrada por um órgão de governo e
você cria uma empresa, mesmo que estatal, mas você cria uma empresa que tem caixa próprio. Isso tem uma vantagem gigante, né? Porque dado que o caixa é próprio, o governo não pode ir lá e tirar dinheiro do caixa da empresa sem, né, procedimento, sem uma justificativa importante. E ele também não pode ficar colocando dinheiro no caixa da empresa sem declarar que ele está colocando. Né? Você não tem uma mistura tão frágil entre os caixas. Outra coisa que você pode profissionalizar muito a equipe, né? Ela pode ser contratada especificamente para trabalhar ali. E tem outra questão importante, que quando esse aeroporto for privatizado, ele já é uma empresa. Né? Uma empresa tem ativos, ela tem uma contabilidade própria, então é muito mais fácil de fazer a avaliação, né, desse negócio. Quanto que vale? Quanto que dá para pagar no leilão por esse aeroporto? Fica muito mais claro. Quando ele é administrado diretamente por um governo, aí é praticamente impossível, né, você ver qualquer resultado econômico, financeiro daquele negócio. Você vai ver no máximo os resultados operacionais. Aqui um exemplo de sucesso de corporatização, que é o aeroporto de Changi, em Singapura, né, que ele é listado aí no Skytrax, que é uma lista, um ranking dos melhores aeroportos, e ele vai muito bem nesse ranking. Tá? E apesar de ele ser administrado por um órgão público, né, mas ele é corporatizado. Depois a gente tem um outro sistema, que são os aeroportos sem fins lucrativos, e nesse caso o governo ele não participa muito, assim, é como se fosse uma organização separada do governo, né? Ele não vai indicar diretores, ele não fornece garantias para obtenção de empréstimos, os lucros são reinvestidos, tá? Então é praticamente uma ONG ali que administra o aeroporto. Isso vai fazer com que o governo fique livre, né, de pagar subsídios. E aí tem um exemplo interessante, não de operador aeroportuário, mas de provedor de serviço de tráfego aéreo, né? E esse provedor é a Nav Canada, que ela, ela tem esse envolvimento muito forte ali com o serviço de tráfego aéreo. Aqui no Brasil a gente tem isso através da Infraero, né, do DCEA. Então, de certa forma, eles até dividem algumas coisas. A gente tem isso muito governamental. No Canadá, eles têm isso através de um sistema separado do governo, sem fins lucrativos. A gente falou um pouco da concessão parcial de instalações, e aí tem esse exemplo da Delta em LaGuardia, onde eles constroem um terminal. Nos Estados Unidos eles não têm privatizações assim de grandes aeroportos por inteiro, e inclusive isso aqui é um fator que dificulta a privatização, porque imagina que você tem um contrato com a Delta que vai construir, né, vai investir num terminal, e esse contrato é de 15 anos. Como é que você vai privatizar um negócio desse? Como é que você vai privatizar tendo já um contrato de privatização ativo? Né? Isso acaba ficando muito confuso. Então, um exemplo de contrato de serviço, gestão, é o aeroporto de Jeddah, que fica, né, na Arábia Saudita, e ele é bastante utilizado para peregrinação a Meca. E, enfim, é um aeroporto interessante, que tem vários terminais, né, muito separados ali por usuários reais e coisas do tipo. Ele sofreu recentemente uma grande ampliação, modernização, e não sei agora exatamente nesse momento, mas ele estava sendo administrado pela Changi, né, que é aquela empresa de Singapura, justamente pela vasta experiência que eles têm nessa parte de administração aeroportuária. E, na verdade, quando a gente pega ali a Arábia Saudita, né, eles não teriam nunca essa experiência ali em administração aeroportuária. Então, contratar uma empresa super especializada é uma forma de trazer esse conhecimento, né? É uma estratégia que tem a ver não só com melhorar ali a eficiência, mas também com aprender sobre o negócio. Um outro sistema interessante são os dois operadores bem importantes, né, que é o
o grupo Schiphol e a ADP da França, né? Eles fizeram em alguma coisa como 2008, 2010, eles fizeram uma troca de ações minoritárias, então um grupo comprou 8% do outro, né? É uma forma de estabelecer um compromisso de cooperação entre essas duas grandes empresas, né? Então, é possível também cooperação entre os aeroportos e essa é uma maneira de essa cooperação ser firmada, né? Não só um contrato, mas realmente a troca de capital entre as empresas. Outro sistema possível de concessão, né, de privatização aeroportuária é o sistema de PPPs, né, que são as parcerias público-privadas. E aí uma dessas categorias é a BOT, né, Build, Operate, Transfer, que consiste em fazer um leilão, contratar uma empresa que vai construir algumas instalações, vai operar elas durante um tempo e vai entregar. Aqui no Brasil, né, o primeiro aeroporto, a primeira rodada de concessões que a gente teve é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que inclusive enfim, está passando por um processo de devolução, né, antecipado da concessão, mas ele foi nesse esquema aí, quer dizer, você constrói ali um aeroporto greenfield já com a participação da iniciativa privada. Então, outra forma que a gente tem enfim, de conduzir aí processos de concessão é a venda de ações majoritárias, que foi o que aconteceu, por exemplo, na nossa segunda rodada de concessões, né, onde foi Guarulhos, Viracopos, Campinas e Brasília, né, esses três. A gente teve a participação ali da Infraero com 49%. Então, quando você tem o operador privado com a maior parte, você destrava muito o negócio, que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo você mantém ali um operador estatal que detinha experiência, né? Imagino que tenha sido uma forma ali de dar mais confiança e estabilidade a esse processo. E depois a gente tem alguns aeroportos, como Congonhas e Santos Dumont, aí uma foto de Congonhas, que ainda não foram concedidos. Então, até o momento, são planos, né, de conceder esses aeroportos, mas dessa vez deve acontecer. Esses dois são os aeroportos mais lucrativos, né, do nosso sistema. Quer dizer, um número muito grande de operações, uma infraestrutura ali bem simples, bem reduzida, né? E algumas restrições comuns nesses processos de concessão, não que elas precisem ser verificadas sempre, mas elas costumam aparecer, que é a restrição de capital nacional, porque os aeroportos vão ser considerados um serviço estratégico, né, um capital estratégico. A proteção, no caso de operadores concorrentes, você não deixa dois aeroportos que podem competir entre si serem concedidos a empresas aí que têm acionistas comuns. A questão das linhas aéreas, né, de forma geral, é interessante afastar também o capital das empresas aéreas da operação dos aeroportos, porque senão você começa a ter o problema de uma empresa comprar um aeroporto e reduzir a competição com as demais empresas. A questão da máxima participação individual, né? Ali pensando no gerenciamento de riscos, podem se criar limites máximos dessa participação. Por exemplo, até fez parte do nosso processo de concessão aqui, ter uma empresa, por exemplo, que entra com capital e outra que entra com capacidade operacional. E aí você pode restringir os percentuais de cada uma. E justamente essa questão da experiência na operação, né? Seria uma loucura entregar a operação do aeroporto a um banco, por exemplo, que pode ter interesse, pode ter capital ali para fazer o aporte, mas não teria condições de oferecer o serviço. E agora a gente passa para a segunda parte, que seria a regulação. Então agora a gente está preocupado com as regras do jogo, né? Na primeira parte a gente estava falando mais de capital. Então a questão da regulação ela vem muito da ideia de que os aeroportos são monopolistas.
ou monopólios ou oligopólios, né? Você tem ali uma capacidade de competição muito reduzida, né? A menos que a gente tivesse muitos aeroportos numa região, isso vai acontecer algumas vezes para regiões metropolitanas, ali que dá para ter mais de uma opção, mas de forma geral é um negócio monopolizado, e aí você quer evitar abuso de preços, tanto de tarifas, quanto de tarifas ao consumidor, quanto às companhias aéreas, garantir a eficácia operacional e a qualidade, né, que todo o serviço que tenha que ser oferecido, que seja de fato oferecido. Quando a orientação é ao lucro, né, as empresas podem eventualmente escolher, né, por exemplo, vou operar só durante o dia porque tem mais voos, mas de repente é importante também operar durante a noite, aí precisa ter uma regra para que eles operem. Outra questão é garantir a capacidade de investimento. Então, é preciso garantir que mesmo com todas as turbulências econômicas, todos os problemas, se você não investe olhando um horizonte longo de tempo, quando a capacidade for necessária, ela não vai estar instalada. Então, é importante que o Estado acompanhe, né, esse planejamento e garanta que os investimentos aconteçam no tempo certo. Outra questão é manter um sistema aeroportuário saudável. Então, do ponto de vista público, o objetivo não é nem maximizar o lucro das empresas, mas também não é criar um negócio tão ruim para os negócios, né? Criar um ambiente tão ruim para os negócios que ninguém se interessa por investir. Então é preciso garantir condições saudáveis ali que possa atrair investimentos e que, ao mesmo tempo, as companhias e os passageiros não precisem pagar preços inaceitáveis. E ainda resguardar então os interesses públicos e das companhias aéreas. E evitar discriminação, aquela história de que a gente precisa garantir que todas as empresas aéreas vão poder operar ali no terminal sem que alguma seja preferida em relação à outra. Aqui a gente entra em alguns modelos então de regulação. O price cap é um modelo que basicamente ele surgiu ali no Reino Unido, na década de 80, né, quando você tem aquelas grandes privatizações de utilidades, né, água, energia, coisas do tipo, e ele vem com essa ideia de que você pode fixar um teto, por exemplo, nas tarifas, mas como geralmente as concessões são de longo prazo, ao longo do tempo, esse preço, né, ele vai mudando. Então imagina a questão da telefonia, por exemplo. Quanto que custava um minuto de telefone na década de 90, quanto que custa hoje? Então a ideia do price cap é levar a eficiência em consideração, né? Então se usa, por exemplo, o fator X, né, para essa referência à eficiência. Então se a indústria, ou seja, o conjunto de firmas, está melhorando 10% ao ano a sua eficiência ao longo do tempo, como uma consequência tecnológica, de repente, então as tarifas também podem decrescer. E essa é a ideia do price cap. É que você, firma, você vai ganhar dinheiro se você tiver uma eficiência acima da eficiência média da indústria. Então, é essa basicamente a filosofia, limitando-se, né, colocando-se um teto ali, por exemplo, na tarifa. Pode se limitar também a taxa de retorno. Então, né, você pega lá as despesas, receitas, confronta, e a taxa de retorno sobre o capital não pode passar de um certo limite. Essa é uma forma também de regular o negócio, para garantir, né, que as taxas de retorno não sejam exorbitantes. Outra forma são as comissões de consulta e apelação. Então, essa é uma forma bem leve de regulação. E aí se negocia ali, né, entre quem está prestando o serviço, quem está recebendo o serviço, e cria-se uma comissão como se fosse um mediador ali para ajudar nessa negociação. E aí a gente tem esse sistema Light Touch Regulation aí, que se utiliza bastante na Austrália, né? E nesse sistema
existe ali uma comissão, ela vai acompanhar o mercado, vai fazer algumas recomendações em termos de medidas regulatórias, mas ela não tem muito poder, ela não pode definir preço das tarifas aeroportuárias, por exemplo, né? Ela não pode interferir diretamente nesses indicadores. Aqui a gente tem uma comparação entre esses modelos e os impactos que eles têm em diferentes critérios. Então, por exemplo, quando a gente pega ali a taxa de retorno, tá? A regulação por taxa de retorno, o que ela vai causar? Bom, minha caneta não está funcionando. O que ela vai causar? Ela vai causar, por exemplo, um forte controle na previsão de lucros aeroportuários. Quer dizer, se você limita a taxa de retorno, você sabe até quanto que aquele negócio vai dar em termos de retorno. Ela é muito boa para atrair investimento. Por quê? Porque imagina só, você coloca lá a taxa de retorno máxima de tantos por cento ao ano. Se aquela taxa for atrativa para quem está investindo, pronto, você vai conseguir atrair muito capital. Né? Como é que eu vou dizer? Eu não vou ter um limite no preço lá da tarifa, eu vou ter limite na taxa de retorno. Então, para o negócio, isso é bastante interessante. Só que ela vai ser muito ruim, por exemplo, em aumentar a eficiência aeroportuária. Porque imagina que você tenha lá custos despesas e receitas, né? Por que você vai diminuir suas despesas se a taxa de retorno que é controlada? Né? Eu já estou ganhando o máximo da taxa de retorno, por que eu vou reduzir despesas? E com isso você acaba levando a um sistema ali que é menos eficiente. Outro problema que ela pode causar é superinvestimento. Porque imagina só que a empresa tenha sobra de lucro, quer dizer, ela tem lucro, mas ela não pode ganhar mais porque ela está limitada pela taxa de retorno. O que ela faz? Investe mais capital, mesmo que não precise. Você nem precisa de um terminal novo, mas você vai lá e constrói, porque aí você consegue ter mais retorno. Dado que a taxa é fixa, você consegue ter mais retorno. Outra forma possível, então, aqui pensando em price cap, né, a gente poderia ter um price cap relacionado ao preço das tarifas aeronáuticas. O que vai acontecer? Nesse caso, a previsão dos preços, né, das tarifas que vão ser aplicadas, fica muito forte, né, porque você tem ali o limite, então eu sei que não pode passar daquele valor. Agora, a previsibilidade dos lucros aeroportuários ela fica fraca, tá? Porque eu não estou falando nada da taxa de retorno, não estou falando nada dos custos, eu estou só limitando a tarifa. Ela vai ter a vantagem de aumentar a eficiência, né? O price cap ele é interessante nesse ponto, porque dado que você tem um limite de tarifa e que você precisa, pensando naquele fator X, você precisa estar acima da eficiência da indústria para ganhar mais, então é vantagem que você diminua seus custos e melhore suas receitas. Agora, quando a gente pega, por exemplo, aquele sistema mais de acompanhamento, aquele sistema mais leve, o que ele vai fazer? Ele não tem previsibilidade nenhuma nas tarifas, ele não tem previsibilidade nenhuma nos lucros aeroportuários, mas ele tem uma vantagem de atrair capital. Por quê? Porque tudo que o capital quer é não ser regulado, é ter liberdade. Então, funciona bem nesse sentido. Então, a gente vê que para atrair capital, esse sistema funciona bem, assim como a taxa de retorno também tende a funcionar bem. Então, isso é só para exemplificar um pouco como que a escolha de um determinado modelo regulatório pode impactar os seus objetivos. Outro conceito importante é o conceito de single till, dual till. Me faltam as melhores palavras para isso na língua portuguesa, mas a gente tem esses conceitos que são bem importantes do ponto de vista regulatório. E aí a gente tem como o single till, né? A ideia básica dele é que
tudo que o aeroporto faz entra na avaliação de receitas e despesas. Então, aquelas atividades aeronáuticas e não aeronáuticas, elas não são separadas. O que vai acontecer dessa forma? Acontece que, dado que existem receitas não aeronáuticas, por exemplo, varejo, existe uma tendência de que você melhore a lucratividade, ou seja, você tem mais receita para o mesmo custo. Isso vai fazer com que o aeroporto seja mais lucrativo e ele possa cobrar menos tarifas. Então a gente está pensando isso aqui, claro que do ponto de vista da regulação. Então imagina só, as companhias aéreas que estão operando ali naquele aeroporto, tudo que elas querem para atrair mais passageiros e para pagar menos diretamente também, né, menos tarifas, é tarifas mais baratas. E para isso ela gostaria que tudo entrasse na conta. Então, dependendo do caso, não entra. Dependendo do caso, você só olha aquilo que é aeronáutico. E a confrontação entre despesas e receitas sai dali, logo, a tendência é elevar as tarifas. Então, claro que a IATA, que é a Associação das Empresas de Transporte Aéreo, a visão dela é que o princípio single till deve ser aplicado. Tá? A IATA defende fortemente o single till, tá? Por razões bem óbvias. Outro conceito importante em termos de regulação é dos subsídios cruzados, e eles podem acontecer de diversas formas. Então, por exemplo, um tipo de sistema que precisa de subsídios, aeroportos pequenos. Aeroportos pequenos dão prejuízo, então você precisa tirar dinheiro de algum lugar. Num país que você tem aeroportos maiores, aeroportos menores, você pega, aumenta a taxa nos aeroportos de maior movimentação, que são os mais lucrativos, e diminui a taxa naqueles que são menores. Aí você consegue, então, equilibrar, imaginando que seja uma empresa única, né? Ela acaba trocando dinheiro de um lugar para o outro. Então, essa é uma forma, por exemplo, de subsídios cruzados. A outra forma é entre o doméstico e o internacional. Você aumenta a taxa do internacional, que é aquele passageiro que já vai pagar mais mesmo pelo bilhete, né? E você pode imaginar que é um passageiro mais rico, é um passageiro menos sensível a um aumento da tarifa, né? A gente tem que pensar sempre em elasticidade, ou seja, em sensibilidade, né? Enquanto que aumentar R$1 no preço reduz o número de pessoas que vai comprar aquele serviço. Então, em geral, a elasticidade no transporte internacional é menor, tá? Então, se faz isso. Outra forma de subsídio cruzado é justamente lá nos aeroportos pequenos, por exemplo, você diminuir a tarifa de embarque e desembarque, né? E com isso, o que acaba acontecendo? As empresas aéreas se beneficiam, né? Porque elas vão atrair passageiros que elas não atrairiam sem aquela tarifa mais baixa. Então, no final das contas, você não está dando subsídio só ao aeroporto, mas você está dando subsídio às empresas aéreas também. Tá? Então, tem várias formas da gente pensar subsídios cruzados. E aí, às vezes eles são recomendados, às vezes não, depende do caso. Bom, então aqui a gente tem um fechamento, né, dessas análises. Um dos primeiros pontos a se analisar para ver qual sistema de regulação deve funcionar melhor é avaliar o poder de mercado do aeroporto. Né? Então, se ele tem, por exemplo, vários concorrentes, ele tem uma habilidade ali, uma capacidade de influenciar o mercado que é menor. Se ele é monopolista, ele influencia muito o mercado. Em conjunto, né, você vai avaliar se ele se ele faz parte do governo, ou se ele é privatizado, ou é um meio termo dos dois. E aí, se ele tem, por exemplo, ele é um monopolista e ele é privatizado, né, a chance dele abusar vai ficar muito alta, né, porque ele é orientado a lucro e ele é monopolista. Por outro lado, você poderia ter um aeroporto que é orientado a lucro, ele é privatizado, mas ele tem bastante concorrência. Então, nesse caso, ele não teria muito risco de abuso. Então, essa é a ideia de criar uma escala desse risco de abuso. E com base nisso, por exemplo, e outros fatores, né, você vai pensar então qual que é a forma de regulação
mais acertada, pensando em atrair capital, pensando em incentivar o ganho de eficiência, a inovação, enfim. E sempre aquela ideia que quanto mais um país privatiza seus ativos aeroportuários, mais capacidade regulatória ele precisa criar, né, para poder evitar esses diversos abusos que podem acontecer, para manter ali um ambiente saudável, né, de atração de capital e assim por diante. E aí a gente tem esse capítulo aí que é recomendado para complementar esse estudo.